Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início à nossa noite. A noite sempre da terça-feira é Vale Tudo. Vale Tudo para você significa que você pode fazer perguntas sobre todos os assuntos, obviamente desde que sejam pertinentes à evolução humana, saúde, filosofia, metafísica e afins. E hoje, por volta das 22 horas, vou trazer uma amiga aqui que lançou um livro que já há pelo menos uns 4 anos estávamos aí no incentivo para ser lançado e finalmente foi lançado. E esse livro eu divulguei lá no Facebook hoje. Ele chama-se 4.000 anos na Terra, os guardiões de portais e o impacto do livre-arbítrio. Hoje vocês vão ouvir um tema metafísico que tem a ver com vivências paralelas, diferente de canalizações, diferentes de outras formas de livros que são trazidas, né, por outros seres. Esses são experiências paralelas, aqui mesmo, consciente e, ao mesmo tempo, em outro lugar. Interessante, né? Então, daqui a pouco, às 22 horas, vamos conversar com Andréa Santinho sobre esse assunto intrigante. E hoje, a partir desse momento, nós vamos conversar sobre todos os assuntos pertinentes à evolução humana. Porém, antes, quero contar para vocês o seguinte. 2 fatos ocorridos em consultório, um em consultório, o outro um momento que estou vivendo aqui, compartilhando com vocês, sobre a tia Visa, a dona Anvisa. Então, o fato de consultório é que mês passado chegou no consultório uma moça, e jovem, né, uma menina jovem, adolescente ainda, pós-adolescente, já com 19 anos, com 2 feridinhas no corpo. Ela tinha passado por alguns médicos e aquilo continuava como se fosse um furúnculo na pele. E ela foi correndo perguntar para mim o que era aquilo. Ela estava desesperada, não sabia o que era e estava ficando feio aquilo. Então eu olhei, né, era realmente como se fossem 2 pequenos furúnculos. Então nesse momento eu falei, bem, para saber o que realmente é, né, como tinha um buraquinho, falei, eu preciso colocar a minha lente. E ampliei com a minha lente, a lente que eu uso para iridologia, e vi que era berne. Pequenos bernes, 2 bernezinhos, um em cada buraquinho. Aí foi aquele desespero, nossa, meu Deus do céu, mas como isso pode acontecer? E a coisa levou um tamanho grande, né? Justamente porque como que você vai pegar berne? Imagina, na sua casa, de repente aparece 2 machucadinhos e está com berne, né? Diferente daquelas pessoas que moram o tempo todo na roça, estão em contato com bicho, estão o tempo todo se sujando. Não, pessoas da cidade, pessoas limpas, né? Pessoas bem asseadas, com bom poder aquisitivo e com berne. Então foi um choque nesse momento. E é aquilo que eu fiz, né? Bem, como eu não tenho aqui, é muito simples, né? Mas como eu não tenho aqui e estava muito pequenininho os aparelhos, né? Porque não é a minha especialidade mexer nisso, vai lá no pronto-socorro que todo mundo, qualquer um, vai tirar isso para você. E me assombrava ela já ter passado em médicos antes e não tinham visto aquilo, receitaram pomada para passar. Aí eu cheguei, ela chegou, né? Foi para o pronto-socorro da cidade dela. E no pronto-socorro havia uma médica e 4 enfermeiras. Era uma cidade bem pequena. E estava todo mundo ali, naquele momento, à toa, sem fazer nada. E ela chegou falando que era berne. As enfermeiras, não, mas como? Não pode ser berne. É impossível ser berne. Não tem como ser berne. Antes de qualquer coisa, vocês estão me ouvindo bem? Eu esqueci de perguntar hoje, né? Vocês estão me ouvindo bem? Está chegando bem o som aí? De repente estou falando aqui, não está chegando, ninguém está me ouvindo. A transmissão aqui para mim pelo menos está tudo ok, indica que está tudo sendo transmitido, mas é bom sempre vocês confirmarem. Então, por favor, dê um toque para mim se o som está chegando bem aí para vocês
Ok, o Alencar já disse sim, o Henrique também. Opa, legal. Maravilha. Obrigado. É importante, né? Porque às vezes eu fico aqui falando, já como já aconteceu, o microfone está desligado ou alguma coisa assim. Então, retornando ao caso, o caso do Bernie, né? A primeira enfermeira que viu falou que não pode ser, aí chamou a médica olhou, não pode ser, isso é um furúnculo. É um furúnculo perigoso, porque um está perto da jugular e o outro está na região do tórax. Você precisa fazer um exame urgente, porque isso pode ser algo maligno. Tá? Olha só, ela acabou de sair do meu consultório, eu simplesmente olhei com a minha câmera, ampliei, né? Vi o bichinho lá dentro e falei, vai no pronto-socorro, porque é muito mais simples, mais higiênico, né? Lá tem os paramentos para isso, eu não tenho aqui. Poderia ter até espremido ali com a mão, né? Mas às vezes dói, como estava muito pequenininho não sai, então eu indiquei aquilo que é o mais adequado. E depois foi um corre-corre, chamou a outra enfermeira, ficaram as 4 enfermeiras, mais a médica, não pode, mas como? Quem te falou que era Bernie? Né? Ela falou, não, foi o Celso, homeopata, naturólogo e tal. Mas isso não existe, olhar com câmera de íris, isso é impossível. Isso não existe, ele te enganou. E fizeram o que fizeram tanto com ela, estava em Alemanha as duas, né? Que elas ficaram tão assustadas com o caso de que aquilo poderia ser algo maligno, que estava perto da jugular, ela poderia ter que fazer uma cirurgia, depois ficar até sem falar. Olha só o que falaram para ela, uma médica no pronto-socorro. A ação dela foi sair, ela ficou tão irritada com aquilo, ela saiu do pronto-socorro. A médica passou um exame, passou uma pomada para passar, um antibiótico para tomar, receitou, mas elas saíram de lá, não ficaram lá, não quiseram mais continuar. E foram numa amiga bióloga para olhar de novo. Olha como o povo é também, né? É complicado. Chegando lá, a bióloga olhou, sim, é Bernie. Aí pegou, puxou, tirou 1, tirou 2, pronto, pode ir embora. Legal, né? Então olha o nível que está os nossos hospitais, né? Os nossos médicos não sabem reconhecer, não tem nenhuma lente para olhar, para ampliar aquilo e analisar de uma pessoa. Então aí eu pergunto para você, né? Você que está ouvindo, até quando nós vamos ter isso? Até quando? Uma coisa simples, porque até mesmo, se eu tivesse aqui em Guará, né, se fosse o meu consultório aqui, eu tirava para ela, porque aqui eu tenho mais coisas, mas eu estava em outra cidade, eu só levo minha câmera de iridologia, mais uma ou outra coisinha, mas tem tantas formas de tirar isso, gente, tantas formas, é impressionante. De chegar no pronto-socorro, nenhuma das 4 enfermeiras reconhecer, muito menos a médica, ainda deixar ela assustada que aquilo poderia ser maligno. Então imagina o que acontece por aí, né, nos hospitais. Existem pesquisas novas dizendo que mais da metade das mortes que ocorrem não é nem por mau atendimento. Mau atendimento a gente já sabe que tem mesmo. Mas além do mau atendimento, tem o diagnóstico errado ou a total falta de desconhecimento daquilo que realmente está acontecendo ali, tanto por parte do médico quanto por parte dos enfermeiros. Coisa de louco, né? E aí a outra historinha, né, para aqueles que adoram o selo da Anvisa, para aqueles que adoram o governo, né, para aqueles que adoram o atual governo, estou falando do governo geral, porque sempre foi assim, tudo, ou seja, prova só que esse que está aí também é da mesma forma, não muda nada. A minha luta é sempre com as importações, e então recentemente importei mais um produto, só que dessa vez foi um produto culinário, um produto caro, que é extrato de uma fruta. Isso mesmo, tá? Extrato de uma fruta. E que a Anvisa simplesmente não deixou entrar no Brasil. Porque esse extrato de fruta, obviamente, tem um alto poder antioxidante. Mas é um extrato de uma fruta. É pegar a fruta, deixar ela desidratar, fazer o extrato, o pó e mandar.
Simplesmente isso, eu posso ir lá e comer. É que uma fruta que não tem no Brasil. E aí eu pedi, né? Chegou a Anvisa, simplesmente devolveu. Sem avisar nada. Ela simplesmente devolve. Passa a bola e devolve. E o correio obedece. Aí eu tive que entrar com recurso, estou entrando com recurso para a Anvisa rever, porque aí eu questionei, ela deu uma resposta, uma resposta totalmente sem cabimento algum, uma resposta que não tinha nada a ver com o contexto da importação. Aí eu tive que contratar um advogado. Agora nós temos que entrar com recurso para a Anvisa rever a resposta dela, ver que ela está totalmente errada, que qualquer pessoa leiga vê que a resposta que ela deu não condiz com o que ela está. Ela mesma alega uma coisa, mas a coisa é outra. Então, entrar num processo todo para trazer algo que é natural e benéfico para a nossa saúde, que pode ser usado em culinária. Isso é a sua Anvisa. E quem coordena a Anvisa são aquelas pessoas que vocês, né, ou se não vocês que estão aí, mas a grande parte da nação colocou lá no poder. E que não está nem aí com a saúde verdadeira da população. Porque eu já cataloguei, são vários produtos, que são produtos benéficos, que você compra em qualquer país, até em supermercado, e que a tia Anvisa não deixa entrar no Brasil. Então, se você tem alguma coisa aí para falar, para se vangloriar do seu sistema de saúde, então, por favor, dá uma ligadinha lá para a Anvisa e fala: olha, gente, libera lá, porque meu sistema de saúde, meu governo é maravilhoso. Então, libera lá, por que tem essa porcaria, né? Então, isso dá uma revolta, porque você tem que brigar por uma coisa óbvia, você tem que ficar se justificando, você tem que provar que eles estão errados, e eles sabem que eles estão errados, só que eles fazem isso, né, porque é muito mais fácil. Quase ninguém vai brigar contra eles, quase ninguém vai fazer isso, então simplesmente você tem gastos, despesas, e eles, por forma arbitrária, é uma ditadura, a Anvisa é uma ditadura, faz isso aqui e agora. Então, por favor, pense muito bem, muito bem, antes de você falar qualquer coisa a respeito da saúde do nosso Brasil e bater no peito, como tem muita gente, né, que a saúde está melhor. Só se for para você. Porque para o mundo e para todos, nunca esteve. E vai ser difícil estar enquanto continuar essa ditadura na Anvisa. Entenderam a história? Então é isso, gente. Está liberado a partir desse momento o chat. Para quem está chegando hoje pela primeira vez, seja bem-vindo. Hoje, terça-feira, é dia de Vale Tudo. Vale Tudo é um programa aberto. É um programa em que você pode fazer todo tipo de pergunta. Obviamente, desde que sejam perguntas respeitosas e focadas na evolução humana. Perguntas sobre saúde, sobre metafísica, sobre filosofia, espiritualidade, que são os temas que nós tratamos na Rádio da Terra. Tá bom? Então eu contei essas duas historiazinhas aí só para vocês terem uma abertura do nosso programa, e a partir desse momento vou começar a olhar o chat. Então, hoje quem faz o programa é você, mediante as suas perguntas, mediante as suas inquietudes, a tudo que você tiver aí para nos questionar, passar, eu tento responder na medida do que eu souber. Tá ok? Então vou começar a ler o chat e já volto já. Lembrando que às 22 horas temos uma entrevistada aqui hoje, autora do livro 4.000 anos na Terra. Vocês vão ter um depoimento aqui sobre experiências de vivências paralelas aqui mesmo na Terra.
vi aqui o depoimento da Miriam Gonçalves. Agrotóxicos que causam câncer e envenenam a população têm entrada livre no país. Sim, né? Tudo que é veneno para a nossa saúde tem entrada livre no nosso país. Uma pergunta aqui da Maiara. O que você acha sobre a doação de sangue? Bem, Maiara, é o seguinte. Antigamente, talvez até fosse algo plausível, né? Hoje já não é mais tanto, não. Porque alegava-se que o sangue era estéril. Quando a pessoa não tem nenhuma doença infecciosa ou contagiosa, que o sangue era algo estéril, mas não é. O sangue, nós sabemos que transporta não só as cargas físicas, mas também as cargas genéticas, as cargas espirituais, as cargas emocionais. Então, a gente precisa realmente ponderar, colocar na peneira se a vida ela precisa mesmo ser levada adiante, ou se às vezes a gente não considera isso, né? Que a morte também faz parte da vida. Tem gente que quer viver a todo custo. E aí, para viver a todo custo, você precisa o quê? Ter dentro de você pedaço de outras pessoas. O sangue é uma parte de outra pessoa. O sangue traz a vida emocional da outra pessoa, traz células, traz elementos metafísicos, espirituais da outra pessoa. Então é como se fosse um casamento. Você sempre vai estar assimilando algo do outro. Então tem que ver se isso é bom na sua vida. Se você aceita isso, ótimo. Se você não quer isso para você, então não deveria fazer. Eu conheço vários grupos que, para participar desses grupos, um dos quesitos é não aceitar doação de sangue, mesmo que isso lhe custe a vida. Porque se está lhe custando a vida, tá? Não é questão de ser radical, tem uma explicação. Se isso está lhe custando a vida, é porque você precisaria morrer e não fazer um transplante, né? Se aquilo é o que aconteceu para você, é porque chegou a sua hora, então você precisa aceitar que é a sua hora. Mas claro que isso é muito relativo, aí cada um é que vai decidir. Mas a única coisa que eu posso falar é que não é algo simplesmente mecânico, que você põe a gasolina no carro e sai andando. Você está transferindo para dentro de você, né, as células e informação genética e espiritual do outro. Então, se você aceita isso, ótimo. Se você não aceita isso, então tem que definir por outras alternativas, ou até mesmo, como esses grupos que eu conheço, né, optar por não fazer o transplante e entrar provavelmente em óbito. Tá? É uma questão de escolha. Não tem o certo e não tem o errado. É uma questão de você entender que existe isso. A informação é importante, né? Essa foi a pergunta da Maiara. Aqui a Tícia Rodrigues. Celso, boa noite. Desde uns 10 anos atrás, minha mãe, 57 anos, se queixa de fadiga nos pés. E quando anda, tem a sensação de estar pisando em gordura misturada com açúcar. Nossa, interessante essa definição. Primeira vez que eu vejo isso. Os pés apresentam certa dormência e às vezes incham. Depois que parou de tomar o remédio contra o diabetes, o colesterol só piorou. O que tomar para melhorar esses sintomas? Bem, eu coloco um kitzinho aí, que pessoas que têm esses tipos de problemas, nós temos lá no site da Biovida o composto circulatório. Esse composto circulatório é tudo de bom, mais o vinagre vivo de maçã, vitamina D3 e P10. Então anota aí, vinagre vivo de maçã, composto circulatório, vitamina D3 e P10. Tomando isso por uns 4 a 6 meses, pode ter certeza que isso vai mudar muito, drasticamente. Tá? O Antônio quer saber se eu sei onde encontrar um kefir de boa qualidade. Não sei mais, Antônio. Antes eu até tinha, mas como eu parei de usar, não uso mais, e a gente acaba se desconectando das pessoas que tem, né? Então realmente hoje eu não sei. De repente alguém no chat aí, se alguém tiver kefir, faz contato aí com o Antônio, que ele está querendo.
Celso, cloreto de magnésio PA em cápsulas 300 mg no site da Biovida tem as mesmas indicações e efeitos das demais soluções em água? Qual o melhor horário para tomar? Silvio, é o mesmo, tá? É o mesmo que tem na cápsula, é o mesmo que tem no saco. O problema é que muita gente não suporta o sabor da água, do líquido feito com cloreto de magnésio. Por isso que a gente tem cápsula, tá bom? Os melhores horários para usar é qualquer hora, porque isso aí não tem contraindicação nenhuma. Então eu costumo tomar, por exemplo, uma cápsula de manhã, uma cápsula tardezinha, para noite, por aí. Tá? Mas qualquer hora é ótimo ser usado. Eu sempre evito misturar com comida algumas coisas. Tá? E esse é um deles. Por quê? Porque eu quero deixar com o mais líquido possível. Alguns outros suplementos até dá para comer com comida, mas esse eu evito. Pergunta da Rosa Maria. Celso, gostaria de saber se tem como testar se a orgonite está funcionando, sem ser aquela dica do pendrive. Dica do pendrive. Eu acho que você deve estar falando da dica do Ivan, né? Que ele coloca essa dica aí. Bem, eu nunca testei essa dica dele, então não sei te dizer. Eu imagino que aqui nunca tive problema com pendrive. Porque eu imagino que para acontecer isso, provavelmente seja algum orgonite que tenha imã, tá? Mas eu nunca testei e não posso afirmar. O único teste que eu já vi é através de aparelho, né? Tem aparelho que mede se há ionização ou não perto do orgonite. Inclusive até na internet vocês vão ver que existem dois aparelhos que medem. Um é o ionizador, só que o ionizador, dependendo dele, ele é muito fraquinho. Você precisa ter um aparelho de maior precisão. Esses aparelhos de maior precisão são caros. E tem um desenvolvido pelo Don Croft, que eu não lembro o nome do aparelho, que ele mede exatamente a frequência da atuação do orgonite. Fora isso, o que acontece é o seguinte, aí é pela experiência mesmo. Por exemplo, colocar onde tem gente doente, colocar onde está com dor, colocar onde o cachorrinho dorme, o gatinho dorme, para ver o que acontece, principalmente cachorro. O cachorro ele gosta mais, o gato não gosta tanto do orgonite, porque o gato gosta da energia nociva. O gato ele atrai para ele, por isso que eu falei num dos meus vídeos que o gato é como se fosse um orgonite, né? Claro que ele transforma mais outras energias, não é energia eletromagnética. Mas como o orgonite mexe um pouquinho também no geral, então o gato às vezes ele não gosta muito de ficar perto do orgonite. Às vezes, tá? Porque tem gato que gosta, eu já vi gato gostar. Então cada caso é um caso. Mas o cachorro em especial o cachorro que está dodói, por exemplo, está doente, está fraquinho, e você colocar debaixo de onde ele dorme, ele vai sentir uma diferença muito grande. Tem casos e casos de cachorro que se curaram depois que o orgonite ficou junto. Estava ali o cachorrinho 1 semana, 2 semanas ruim, né, tomando isso, tomando aquilo, foi só colocar o orgonite junto que aí melhorou. Claro que em caso de doenças aí precisam ser orgonites maiores, né, os grandes. Mas agora eu vou falar a experiência do nosso, tá, Rosa? O TIM, que a gente chama aqui, que é o transformador de energia eletromagnética nociva, muitas pessoas já me relataram que estavam sentindo dor e colocou o mesmo nosso pequenininho onde estava doendo. E a dor sumiu. Claro que não vai acontecer isso com todo mundo, porque depende da dor. Mas tem ocorrido isso, já há muitos anos as pessoas me relatam. Então, Rosa, seria questão de você pedir para as pessoas também testarem aí, que eu sei que você produz, né? Então pede para o povo testar, tá com dor, coloca, não está sentindo muito bem, coloca, tá com dor de cabeça, coloca, tá com cãozinho doente, coloca perto. E ver se há uma melhora depois, ou comprar esses aparelhos, né, que existem. Eu só vi até hoje fora do Brasil. No Brasil eu nunca vi esses aparelhos, tá? É só fora do Brasil mesmo. Aí você testa para ver se está funcionando. Legal? É isso. O que a Maiara já respondi. Celso, o que você imagina ou sabe que acontece na área 51, Triângulos das Bermudas? Pergunta do Hércules. Opa, vamos um pouquinho agora para o lado ufológico, o lado diferente, né? Bem, Hércules, na realidade o que acontece no Triângulo das Bermudas?
área 51, triângulo, isso. O que acontece na área 51 é o que acontece em quase todos os países. Todos os países têm uma área 51. Todos os países têm uma área de testes, uma área secreta, né? Os países, principalmente os países mais avançados. Todos os países têm áreas restritas. Não é só essa nos Estados Unidos. É que essa assim, talvez seja uma das mais fortes, mas existem outras que a gente nem sabe. Mas existem. Na Rússia tem muita coisa também que a gente não sabe. No Alasca tem, na Sibéria tem. Eu vi coisas na Sibéria que até hoje eu não sei explicar para vocês. Na Sibéria tem umas coisas muito estranhas lá. Tem umas linhas que traçam quilômetros e quilômetros de gelo, gente. Eu vi isso com os meus olhos, tá? Não foi fotografia, não. Estive lá e vi linhas quilométricas, totalmente retas, como se fosse lá o Planalto de Nazca, só que ainda maior. É impressionante. E então acontece muita coisa mesmo e ficam guardados nesses lugares. Então a área 51 é um local de estudos e pesquisas secretas. Só que a concentração nessa área 51 é um pouco maior, por quê? Porque os países que não têm dinheiro para pesquisa, ou que são subjugados, submissos aos Estados Unidos, eles fazem um acordo, né? Assim que acontecer qualquer coisa aí, você chama que a gente vai buscar, que é o caso do ET de Varginha, né? Assim que houve o caso do ET de Varginha, imediatamente aeronaves americanas, isso é fato, isso não é lenda, isso é fato, eu conheço as pessoas envolvidas, conheço as pessoas tanto que estavam lá no caso do ET Varginha, que eram amigos meus, que estavam de serviço e participaram da busca, quanto pessoas que estavam na base militar, que chegaram os caças americanos e levaram lá em cofres os seres, né? Então é um caso real, que acontece em todo mundo. Então, a área 51 ela só tem mais fama porque ela recolhe do mundo todo, ela vai recolhendo por aí. É mais ou menos isso. Já o Triângulo das Bermudas é um enigma, né? Porque é difícil ir lá embaixo e ver tudo o que acontece. Porém, foi encontrado recentemente uma grande pirâmide de cristal. Eu não verifiquei a veracidade das informações, mas tudo indica que é real. Exatamente no local das pirâmides, do Triângulo das Bermudas. E nós sabemos que onde há pirâmide, dependendo da formação do tamanho, há uma transformação eletrostática, eletromagnética e inclusive abre como se fosse portais, né? Abre como se fosse dimensões paralelas, é isso que eu queria falar, naquele lugar. E que dependendo dos fatores determinantes como tempo, hora, local, concentração de energia, pode abrir e fechar esses portais. Por isso que muitos aviões entram e somem e depois às vezes até reaparecem, justamente pela força do que tem lá embaixo. O Triângulo das Bermudas provavelmente foi o local central da antiga Atlântida, e então tem muita coisa de energia escondida lá embaixo, tá? Então basicamente é isso. É um local que tem muita coisa ainda a se descobrir, que está no oceano, debaixo do oceano, e que as pesquisas, quem sabe, um dia vão revelar mais. Claro que já se sabe muita coisa, mas nós sempre somos os últimos a saber. A informação que passam para a gente é de pelo menos 30 anos atrás. Então, tudo isso que a gente acha hoje de tecnologia, que a gente acha que nós estamos avançando, nós estamos atrasados 30 anos perante as pessoas que já descobriram, tá? Então, a nossa humanidade em geral está atrasada 2.000 anos. E nós estamos defasados 30 anos, no mínimo, do nosso próprio governo, tá? Tudo aquilo que os cientistas já sabem, já descobriram, nós só vamos saber daqui a uns 30 anos. Então nós estamos defasados de nós mesmos, da nossa própria época, e 2.000 anos aí no geral do avanço da humanidade. Pelo menos 2.000 anos nós estamos atrasados. Só um momentinho, por gentileza, para eu ler mais aqui o chat.
Ronaldo Yaroska colocou indenização por atraso, né? Esse vídeo aí falando dos Correios, tem muita coisa contra os Correios. E o Correio obedece ordem, né? Na realidade é só isso que acontece. O Correio só obedece ordem. Então se tem alguém mandando e o Correio é algo do governo, né? Então você já sabe, não precisa falar muita coisa. Esta pergunta foi ótima, Hércules, a Ivana comentando. Marli Rizzi, Celso, fale sobre sua experiência com o uso da caixa orgânica, pois fiquei interessada, vi os vídeos do Dr. Luiz Moura, mas achei o valor para a compra um pouco caro. Fale sobre sua opinião. Bem, Marli, a caixa orgânica funciona, isso aí é fato, já há mais de 100 anos isso é um fato. Pena que foi escondido da nossa humanidade. Quanto ao custo, eu não sei te informar se isso é caro ou se isso é barato, porque não sou eu que produzo, né? Mas eu tenho certeza que não é caro, no meu modo de ver. Primeiro porque não se acha para produzir. Qualquer coisinha que eu peço aqui, às vezes para um carpinteiro, para um marceneiro fazer, não fica menos de 600, 700 reais, uma coisinha simples. Imagina uma caixa orgânica que tem camadas e camadas de folhas ali entre metal e material orgânico, com aquele acabamento estudado do tamanho correto, da forma correta. Então eu conheço aparelhos que custam hoje, aparelhos semelhantes, mas que são fabricados fora do Brasil, que custam hoje em torno de 15 mil dólares. Ou seja, 45 mil reais, né? Então o nosso aqui nosso que eu digo do nosso amigo Anderson, né? Que eu não lembro o valor agora, mas em torno de 3 mil e poucos reais, pode ter certeza que para o benefício que faz é muito, muito pouco. Aí valeria a pena de repente eu acho que ele, não sei, tá? Mas eu acho que ele vende pelo PagSeguro ou algo parecido. É questão de repente ver com ele de parcelar, cheque, alguma coisa assim. Estou falando, mas eu não tenho certeza, precisa confirmar com ele, tá? Mas ele faz, eu sei que ele tem algum sistema de financiamento lá, que obviamente não é um valor simples, né? Desculpa, mas para o efeito e para o trabalho, e pelo que eu tenho visto por aí de outros trabalhos que não tem nada a ver com isso e com um valor muito, muito próximo, então para mim eu acho que até estaria barato. Imagino que se fosse eu que fosse ter aquele trabalho de fazer tudo aquilo, talvez eu cobrasse até mais, viu? É uma forma de analisar aqui que eu tenho mediante ao que eu estou vendo hoje comercialmente em coisas que não tem o mínimo valor perto disso. Mas independente disso, do valor, eu afirmo para você que funciona e que antes todo mundo pudesse ter uma, ok? Boa noite a todos. Celso, você tem conhecimento das leis da criação? Bem, Vânia, não sei o que você fala sobre leis da criação, né? Porque tem tanta coisa que as pessoas falam, eu não sei se tem livro que fala disso, livro que fala daquilo, livro que fala assim, e cada autor inventa uma coisa e coloca lá leis da criação. Então, não sei te dizer baseado nessa sua pergunta, mas o que eu posso dizer é que existem leis básicas da criação, né? Leis que não tem nada a ver com alguma linha de pensamento ou com algum autor, alguma filosofia. Por isso que é difícil eu responder para você. De repente, leis da criação, tem algum livro que fale sobre isso, né? Eu não sei, não conheço. Mas são as leis naturais da criação que a gente basicamente conhece. As leis da física, leis da termodinâmica, leis energéticas, né? Que para a criação você precisa de 3 polos, né? Então seria isso, mas como eu não sei exatamente a sua pergunta e não conheço nada baseado nesses termos, então não vou poder te responder, tá? Celso, vários tipos de dengue que estão aparecendo tem a ver com os mosquitos transgênicos que estão soltando por aí? Provavelmente sim. Provavelmente tem a ver com muitas experiências, né? Mas o basicão é o seguinte, né? O basicão não é a dengue, o basicão não é o que estão fazendo. O basicão é que o tal do ser humano, ele detonou a terra, ele vai lá, constrói aleatoriamente onde antes era mangue, onde antes era campo, onde antes era um monte de coisa.
E aí, com isso, os predadores naturais de vários insetos morrem. E para onde que os insetos vão? Para a gente. Então, é uma disbiose. Independente do que esteja acontecendo na verdade sobre a dengue, o passo inicial foi uma disbiose que o próprio homem causou na natureza e que está recebendo agora o troco, o colapso, por não haver predador natural suficiente. E aí os insetos ficam exatamente onde eles estavam, né, tentando estar onde eles estavam, se adaptando, fazendo aquilo que eles sabem fazer, a loucura, e gerando desbiose em nós. Então é mais uma lição que o ser humano vai precisar aprender quando for construir novas terras, que essa que a gente tem já está completamente fora da harmonia. Everton Calisto pergunta se eu acredito na reencarnação. Everton, eu até acredito, mas eu não acredito muito da forma que é colocada de uma maneira geral. Tá? Eu acredito que a coisa é muito mais natural, que a coisa é muito mais simples. E digo que nem é necessário acreditar, porque a partir do momento que a ciência já comprovou que as emoções, que as nossas angústias e que as nossas, tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos, eles são passados de geração a geração, e isso está nos nossos ossos, na nossa estrutura, pelo menos até 4 gerações. Então falar que hoje você, eu ou qualquer pessoa está sentindo um problema relacionado a um antepassado nosso é uma coisa tanto científica quanto espiritualista, né? Para quem não acredita nisso, porque não tem a formação ainda da ciência, mas isso já foi provado, então não deveria não acreditar, né? Então, vamos supor, a pessoa pode não acreditar que ela nasça novamente em outro corpo. Aí ela vai ter que segurar a onda de que ela está sofrendo interferências do antepassado dela, porque isso a ciência já comprovou. E agora, por que ela está sofrendo interferências do antepassado dela se ela não tem nada a ver com isso, né? Então a ciência provou uma parte, mas não explicou a outra. Aí seria injusto você levar a bordoada do seu bisavô. Aí entra a possibilidade de você ser o seu bisavô que voltou para para pagar umas coisinhas aí, né? Aí seria mais lógico, mais justo. Então por ser lógico e por ser justo é que eu concordo com esse sistema, né? Mas não vinculo isso a nenhuma filosofia, a nenhum tipo de crença, tá? É algo totalmente natural e necessário para o nosso crescimento. Eu vejo dessa forma. E o Charles pergunta se tem alguma dica para astigmatismo, dificuldade de ver detalhes de longe. Já sigo todas as dicas do Evangelho e não vê resultado ainda. Charles, se você entrar lá no site da Biovida, você vai ver lá que eu tenho a luteína, né? Superluteína Z. Dá uma lida no que tem lá no conteúdo da superluteína Z, lá para o finalzinho. Lá eu explico. É interessante depois, todo mundo que tem problema de visão, que leia o conteúdo. Se alguém até puder buscar, que hoje eu estou sozinho aqui, se alguém puder buscar lá no site da Biovida, superluteína Z, e colocar o link. Não, aqui está aqui do lado, não é a superluteína Z, tem um aqui do lado agora que eu vi, mas essa é a luteína normal, tá? É a luteína normal. Eu vou aproveitar e ver se tem aqui no descritivo. Só um minutinho. Vitamina A. Foi até bom eu achar, porque esse link que está aí é da superluteína Z. Ele está da luteína antiga, mas é a superluteína Z. Então tá ótimo. Pode clicar no link do lado aí do chat que vocês vão ver. Quer ver só? Deixa eu achar aqui para vocês ver o que eu escrevi. Aqui, ó. A visão pela medicina psicossomática. Essa é a parte mais importante do tratamento, tá?
Perante os estudos psicossomáticos e também da medicina oriental, o órgão doente é um reflexo de um conjunto de fatores comportamentais e emocionais. Todo e qualquer problema na visão deve ser observado também com o problema na visão interna da pessoa. Por exemplo, pessoas com dificuldade de enxergar de longe podem ter sido castradas na infância e suas ideias e visões do futuro abafadas por pais ou familiares. Sonhos reprimidos que impediram a criança de enxergar mais além. O oposto também ocorre. Pessoas que só querem ver o futuro e esquecem de encarar o presente podem apresentar dificuldade em enxergar de perto, já que isso não faz mais parte do seu dia a dia. Então é muito interessante, muito importante a gente observar como que é o meu estilo de vida. E às vezes você mesmo não vai perceber isso. Tem que ter uma pessoa de fora para falar, não, mas você é assim. Sabe quando aquela pessoa vem e esfrega na nossa cara que é assim, a gente não quer aceitar, mas a pessoa vem e fala que é, e a gente fica meio assim, que cachorrinho, né, com o rabinho entre as pernas. Então, esse fato do que ocorre na nossa geração, na nossa gestação e até os 7 anos de vida é extremamente determinante para o que vem depois. Por isso que muitas vezes as pessoas não encontram resultados em remédio algum, seja remédio químico, remédio natural, remédio do que for, porque tem um condicionamento emocional implícito naquilo. E é esse condicionamento que precisa ser resolvido. E aí entra numa área metafísica, entra em outras coisas que não é o remédio físico, né? Além de tomar um remédio físico, seja natural ou não, vai precisar também olhar com outros olhos os remédios metafísicos, espirituais, entre outros. Então, Charles, é um convite para você refletir sobre isso que eu li, tá bom? Silvio Marques, a Anvisa proíbe no Brasil a melatonina, que é liberada pelo FDA nos Estados Unidos e em quase todo o mundo. Em contrapartida, a Anvisa liberou sem qualquer estudo a agomelatina, que é o Valdoxan, um antidepressivo aprovado pela EMA na Europa, mas não pelo FDA nos Estados Unidos. A diferença entre a melatonina e o medicamento é que um é do laboratório francês e a melatonina não pode ser patenteada por ser natural. Então essas são as explicações, né, que a gente recebe e aí o povão, que não tem a menor ideia da coisa, simplesmente diz amém. É nessa hora que dá vontade de pegar um desses que bate no peito dizendo que estamos, né, cada vez melhores. E isso não é de agora, tá? Isso já vem antes mesmo do atual governo, que é tudo para mim é farinha do mesmo saco, dá uns tapas na cara e falar, e aí? Então resolve esse babadinho aí pra gente. Por quê? Né? Por que só aqui tem esse drama? Por que só aqui a Receita Federal acaba fazendo como pessoas que trabalharam e que trabalham na Receita Federal me falaram isso, que a própria Receita Federal é um antro, não sou eu que estou afirmando. Conheço pessoas que trabalham lá dentro, que aquilo lá é terrível. E junto com a Anvisa eles fazem um pacto e ganham fortunas de dinheiros. E aí, né? Então por que não vai resolver essas coisas aí que só atrapalham o funcionamento da nossa nação? Pois é, ao invés de bater a mão no peito e falar que estamos melhorando. Emerson pergunta sobre o lítio quântico. Que pessoas podem usar? É específico para algumas pessoas ou é tipo igual que todas precisam? Todas precisam. O quântico sim, tá? Outro não. O lítio quântico, ele é um harmonizador, um estabilizador do humor, da nossa consciência, porque o lítio está difícil de encontrar já, o lítio saudável, o lítio natural nos nossos alimentos, difícil de encontrar. E sem ele nós entramos em depressão, nós entramos em alteração de humor, nós entramos em diversos problemas de ordem mental e emocional sem saber, e a gente acha que está doente. Então o lítio é necessário sim, mas na dose natural, não o lítio que é acrescentado na água para deixar as pessoas como flúor, né? Assim, tudo cabritinho, ovelhinha dançante. Mas pode usar sempre o lítio quântico, que está lá no nosso site como Alegrevit.
tá? O próprio nome é um nome fantasia que já denota, né, a função dele trazer mais alegria para a gente. É isso que ele faz. Celso, a evolução tecnológica no estado de hoje, em todas as áreas, você acredita que ela será benéfica ou um risco irreversível a mais para a humanidade? Pergunta do Rubens Pinto. É a mesma coisa, a mesma resposta da luz, a eletricidade. A eletricidade é benéfica ou é maléfica? A eletricidade para acender a luz é positiva, mas a eletricidade numa cadeira de execução, de eletroexecução, ela é maléfica, né? Então depende de quem a usa. Então a tecnologia de hoje está na mão de quem, Rubens? Então essa é a nossa reflexão, né? A tecnologia está com quem? Dominada por quem? E aí você tem a sua resposta. Silvia Regina, fale-nos sobre o biochip. Hoje saiu uma notícia de que o homem de Belo Horizonte é o primeiro brasileiro a ter biochips implantado no corpo. Eu realmente não sei, Silvia. Eu sei que antes dele já teve um brasileiro que foi implantado. Uns 2 anos atrás já fizeram o primeiro teste, num ano, um tempo atrás, isso até foi veiculado em alguns programas de TV. Então esse aí não é o primeiro não, já teve um antes dele, só se é um outro tipo de chip, tá? Mas como a humanidade é gado, vai ter gente pedindo para ter o chip. Vai ter gente na fila, lá, sabe aquelas coisas de brigar para estar na fila? É só a televisão divulgar do jeito certo, na hora certa, no momento certo, vai ter briga para colocar o chip. Então fazer o que, né? A maioria define. A maioria sempre vai escolher, infelizmente. Celso, consiga trigo para nós. Tá difícil, até no interior que o pessoal tinha, né? Trigo, milho não tem mais. É muito raro de encontrar. Muito raro mesmo. Tá difícil. E aqueles pêndulos funcionam? Pergunta Rosa Maria. Eu acho que ela está se referindo, se eu estiver errado, me corrija depois, sobre o orgonite, né? Testar o orgonite. Sim, mas aí é necessário que você tenha, ou você, ou alguém de confiança, né? Que tenha prática realmente usar o pêndulo, porque o pêndulo é muito subjetivo também. Você pode fazer qualquer coisa com o pêndulo, e como é que você vai saber que é certo e errado, né? Tanto é que eu já peguei pessoas aí que são consideradas ótimas em radiestesia e fiz pesquisas simples com essas pessoas, pesquisas diretas, objetivas, e deu tudo errado. Então assim, uma pessoa que usa o pêndulo, desculpa se tem alguém aqui no chat que usa, tá? Não estou falando de você, eu estou falando de como é. A coisa é porque eu testo qualquer um. E raramente alguém passa no teste, porque eu aprendi a testar, né? Porque a pessoa fala, disse que sim, disse que você tem que fazer isso, disse que você tem que fazer aquilo. Você vai e faz, mas será que disse mesmo? É muito subjetivo o pêndulo falar sim ou não. Então precisam ser pessoas realmente sérias no assunto, para você não ter dor de cabeça. Ou você mesmo testar, se ele está virando para a direita, para a esquerda, e você faz uma catalogação antes, né? Você faz aí a sua conexão, que para a direita é sim, para a esquerda é não, e aí você mesmo vai ter o funcionamento do seu pêndulo, do seu orgonite ou do orgonite qualquer que seja. O ideal é que você faça isso com várias pessoas diferentes, né? Por exemplo, pergunta para 3 pessoas que usam o pêndulo e manda o mesmo produto. Mas esse produto a pessoa não pode saber que produto é, não pode ver o produto tem que estar numa caixa fechada, lacrada. E manda para os 3, por exemplo, avaliar. Aí que começa a bagunça. Né? Por isso que hoje eu desisti um pouco da radiestesia, porque é muito subjetivo. Mas eu sei que tem pessoas fantásticas que conseguem verificar isso com precisão. Alfronter Bachega. Celso, pessoalmente não acredito em energia negativa, pois o universo não desperdiça energia. O que muda é a frequência dessa energia em nós. Grato. Legal, belas considerações.
Na realidade, Alfonso, quando as pessoas, pelo menos no meu sentido, quando a gente fala em energia negativa, né, é aquela que não está sendo usada da forma correta. Não que a energia em si seja nociva. Né? Pelo menos eu sempre coloco isso com uma forma das pessoas entenderem o que está sendo usado de um lado e usado do outro. Né? Eu também não creio que exista uma energia em si que seja nociva. Mas existem vibrações nocivas e toda vibração gera uma energia, né? Por exemplo, o som emanado de um funk gera uma frequência que não deixa de ser uma energia, e essa frequência em si ela não é nociva, ela é nociva para o ser humano, né? Ela é o que ela é, não é uma coisa ruim, é simplesmente uma frequência que foi gerado, talvez dissonante, talvez distoante, numa frequência que para o ser humano não é agradável. Então isso é a representação de uma energia negativa, mas ela não é negativa porque ela é ruim, ela é negativa porque ela é incompatível com o ser humano, tá ok? É nesse sentido que sempre eu coloco. Mas que existem energias que causam malefícios, existem, mas não é porque a energia é ruim, ela é incompatível, tá bom? Então não adianta a gente também falar, só existe energia positiva. Não, não é assim. Existem energias incompatíveis com nós, então ela passa a não ser benéfica para o ser humano, tá ok? Vamos lá. Boa noite, meu está fazendo xixi. O meu está fazendo xixi na minha cama. Por que está acontecendo isso? Eu não sei o que é o seu, tá, Sussuca? Você precisaria explicar o que é isso. Não entendi aqui. Karina, boa noite, querida, tudo bom? Celso, muito obrigado mesmo. Tenho a sua TIM e é maravilhosa. Eu já vi as suas também, que são maravilhosas também. Show de bola. Alencar, boa noite, Alencar. Celso, poderia indicar a câmera para fotografar a íris? Olha, Alencar, não é a câmera que faz a diferença, tá? O que faz a diferença é a lente. No caso, são lentes específicas para iridologia. Então eu uso uma lente específica, eu adapto numa câmera digital comum. Então a câmera pode ser, a princípio, qualquer uma, desde que ela tenha os encaixes que a lente traz. Aí você vai ter que fazer o seguinte, buscar a lente. A lente, tem várias no mercado, tá? A lente, ela diz para você em qual máquina ela encaixa. Então é o contrário. Primeiro você tem que encontrar uma lente. Aí depois, tendo a lente em mão, ela vai se adaptar ou não em algumas máquinas. O próprio fornecedor diz, a minha veio da Itália, a minha não é brasileira. E existe um aparelho que é o iridoscópio específico, aí não precisa de máquina, é só você encostar o olho ali e ele próprio já é a máquina. Aí você só adapta no seu computador e pronto. E algumas pessoas filmam, algumas pessoas não tiram foto, elas filmam a íris e depois vai passando o vídeo no computador e congela na melhor imagem e resolve a situação, não precisa nem tirar foto, tá bom? Aqui, Sucos pegou gato fazendo xixi na cama. O gato, quando faz xixi na cama, ele tá dizendo para você o seguinte: primeiro, pode estar acontecendo uma perturbação financeira na sua vida. Isso é um ponto. Uma perturbação financeira na sua vida. 2, começando a indicar um distúrbio emocional, ou dele ou do dono dele. Pode ser as duas coisas, tá? Celso, sintomas de resguardo quebrado, como dizem as pessoas mais velhas, acerca de algumas dores nas pernas, dor de cabeça, etc. É mito ou verdade? Pois não é nem mito nem verdade, viu, Tícia? Boa noite, querida. Não é nem mito e nem verdade total. É que esses termos deles, resguardo quebrado, como não tinha exatamente a informação, então inventava essas palavras que eu acho sagradas, essas palavras. A gente deve guardar isso mesmo, né? Então é assim, depende do que é, né? Existem casos de resguardo quebrado que é o contrário, né? A pessoa, ela se resguardou demais até.
e achava que precisava de muito tempo e isso piorou o quadro. Mas tem casos que realmente a pessoa precisava de dar mais tempo, cuidar melhor, deixar aquilo sarar melhor, porque tem para várias funções. E aí, como houve essa quebra, ela não deixou, veio depois a consequência. Mas hoje a consequência da maioria das dores dos idosos é a tal da vitamina para gripe. Eu até comentei aqui que há 15 anos atrás, mais ou menos, uma professora minha bioquímica falou: olha, pode anotar aí que daqui a uns 15 anos os idosos vão começar tudo a ter graves problemas no joelho, irreversíveis, e é devido à vacina da gripe. E não deu outra. De passados 15 anos, nós temos aí já alguns anos os idosos com muitos problemas nos joelhos irreversíveis. E quem causa isso? Uma boa parte, pelo menos a metade, é a vacina da gripe. Celso, minha gatinha tem 1 ano e 3 meses e sempre que deitamos ela sobe na barriga, faz uma massagem, se deita por alguns minutos, depois vai embora. Será que ela sente alguma coisa errada em nós? Os gatos sabem tudo, sentem tudo, mas eles também são carinhosos. Então não dá para a gente definir se estava acontecendo alguma coisa ou não, né? Aí você que vai saber, você tem alguma coisa na barriga, você sente algum desconforto. E essa região da barriga, especialmente na mulher, é a região onde mostra tudo sobre a mulher. É chamado hara. No Japão, na terminologia oriental, o hara é onde nós sentimos tudo. E é um plexo, um vórtice de energia. Então ele pode ser que ele faça a função dele, dá uma limpadinha, deixa você mais tranquila e vai dormir. Então de qualquer forma agradece, porque é uma fofura, né? Uma fofura ter os gatinhos fazendo isso. É isso, tá, Miriam? Vamos para a próxima pergunta. Pergunta da Karina. Boa noite, Karina. Minha amiga que tem 80 anos abriu uma ferida na perna e não é varizes que estouram, não. Esta ferida não fecha por nada. O que fazer? Não fecha porque ela ainda não usou o que precisa ser usado, tá? Ela precisa usar vinagre vivo de maçã, beber vinagre vivo de maçã, composto circulatório P10. Tem que fazer isso por 3 meses. Aí depois pede para ela me falar o que aconteceu, que aí tem mais complementos. Mas o básico é isso: vinagre vivo de maçã, composto circulatório e P10. Tá bom? Karen, boa noite, querida. Olha, já estamos chegando aqui pertinho das 10 horas. Então eu vou entrar na última pergunta da noite, que temos agora a nossa convidada, que vai falar sobre o livro 4.000 Anos na Terra. Já já. Celso, sucos naturais. Sim, bem lembrado, já estava até esquecendo de novo, Rosângela. Nós conversamos a semana passada, a gente falar sobre isso, né? Ainda bem que deu tempo da gente assistir, ou melhor, de eu ler aqui a sua pergunta, tá bom? Os sucos naturais, então nós vamos passar alguns programas passando dicas, então, porque são sucos naturais, mas terapêuticos, tá? Essa é a proposta, falar sobre sucos naturais terapêuticos. Então hoje eu vou passar um. Todo programa me lembra que eu vou passando um suco, tá? Vou passar hoje um suco para artrite. Aproximadamente 14% das pessoas sofrem algum tipo de artrite, caracterizado por inflamações ou dores na junta dos joelhos, dedos, quadris e ombros. E nós temos, para ajudar nesse quadro, né, melhorar e diminuir a inflamação, o seguinte: suco para artrite. Anota aí então: 6 folhas de sálvia, 3 ramos de alecrim, 3 folhas de cavalinha, 1 copo de água de coco. Vou repetir: 6 folhas de sálvia, 3 ramos de alecrim, 3 folhas de cavalinha e 1 copo de água de coco. Como que você vai fazer isso? Primeiro você vai pegar as folhas, tá? As ervas. Você vai fazer um chá por infusão dessas ervas, tá? Faz um chá por infusão de todas as ervas. E aí depois você bate isso com água de coco, ou mistura com água de coco,
tá? Então você faz o chá primeiro, espera esfriar, mistura com água de coco e toma. Olha só que legal o que acontece. A sálvia, ela favorece o equilíbrio hormonal. O alecrim combate as infecções agudas e crônicas, especialmente as inflamações. A cavalinha favorece a consolidação dos ossos, porque ela contém sílica, ajuda na consolidação dos ossos. Então, se você bater a sálvia, o alecrim, a cavalinha, né? Bater não, você fazer esse chá com essas 3 ervas, depois você deixa esfriar e bate ou mistura com água de coco e toma, você vai ter ao mesmo tempo um suco e um fitoterápico. Legal, né? Então, Rosângela, me lembra no próximo programa, que todo programa vou falar uma dica sobre um suco terapêutico. Tá bom? Então eu vou encerrar aqui. Desculpa, o encontro aqui. Novo encontro. Se ninguém indicar outro lugar, vai ser no Bovino mesmo. Tá o Emerson. Então, o nosso segundo encontro da Rádio da Terra. Emerson, Benê, depois, se vocês puderem, cria lá um grupo novamente. Um grupo, não um evento, né? A data é 11 de julho, um sábado à tarde. O encontro começa às 4 da tarde e vai até mais ou menos umas 10 da noite. Lembrando que tem um jantar no final, né? O encontro é gratuito, tá, gente? Eu não cobro nada nos encontros, é um bate-papo nosso, mas o Bovinos oferece o auditório e, em contrapartida, a gente vai lá e janta, tá? É a troca aí da parceria do encontro. E foi muito gostoso lá no Bovinos, né? Cabe mais ou menos 50 pessoas. Então nós vamos fazer o segundo encontro lá novamente no mesmo lugar, a menos que apareça um salão diferente aí. Como eu não moro em São Paulo, gente, meu tempo é curto, não tem como procurar. E como até o momento não encontramos um lugar maior, a nossa querida amiga Cris, ela já manifestou, né? Ela se manifestou, ela já procurou lugar para nós, mas não encontrou um lugar ainda maior. Ou muito grande, aí fica muito caro, né? Os lugares maiores aí ficam R$ 1.500 ou acima disso. Aí acaba, para a gente dividir isso para todo mundo, acaba se tornando caro. Então esse aí é o mais viável até o momento, lugar bom, né, um lugar gostoso, a comida gostosa, tem para todo mundo, né, inclusive tem pratos vegetarianos, tem até o respeito, né, para quem é vegetariano, tem na etiqueta lá, você coloca que é vegetariano, então você pode almoçar ou jantar, no caso nosso vai ser um jantar, e junto com as pessoas para não perder essa ligação de estar junto, né? Então isso eu acho isso muito bacana. E é um lugar gostoso, tem toda a estrutura que a gente precisa. Então, Emerson, Benê, se puderem, faz a gentileza, lança lá pra gente esse evento, pra gente ver quantas pessoas realmente vão ter uma noção, né? Dia 11 de julho, um sábado, das 4 horas da tarde até aproximadamente 10 da noite, que foi o horário que encerramos, né, esse último encontro aqui, que foi uma delícia. Então, meus amigos, eu vou pedir para vocês licença um minutinho, porque vou fazer a conexão agora com Andréa Santinho para falar sobre o livro 4.000 Anos na Terra. Aguenta aí.
Olá, amigos, agora estamos de volta e mais uma vez aqui com vocês. Só para confirmar se vocês estão ouvindo bem o som, porque quando eu saio, né, faço a desconexão para fazer a conexão com o convidado, às vezes acontece algum imprevisto. Eu preciso que você me dê um oi aí, por gentileza, no chat, só para evitar a gente perder algum tipo de informação com a nossa convidada da noite. Então, som ok, tá tudo bem, todo mundo ouvindo? Ótimo! Cá estamos ao vivo com Andréa Santinho, escritora e autora do livro 4.000 Anos na Terra, Os Guardiões de Portais e o Impacto do Livre Arbítrio. Boa noite, Andréa. Boa noite, Celso. Muito obrigada pelo convite, adorei. Que ótimo, querida. E esse convite já foi feito há 4 anos atrás, a gente sem saber da rádio ainda. É verdade, a conversa é já antiga, nós começamos há 4 anos atrás, muito bem lembrado. Que ótimo, mas antes de falar sobre o livro, antes de falar sobre qualquer coisa, gostaria que você contasse pra gente quem é Andréa Santinho. Nossa, parece fácil, né, a gente fala da gente, né? Mas não tem muito segredo, não, né? Com relação a escrever, a ter as inspirações, é algo antigo, né? Já há bastante tempo que eu escrevo, tanto por inspiração como por criatividade, mas eu nunca tinha aquela coragem de publicar, né? A gente conversava muito sobre isso. Então, eu sou formada em Direito, sempre trabalhei com turismo internacional, morei muitos anos fora do Brasil, e isso me deu muita oportunidade de conhecer muitas pessoas fora do meu ambiente natural e da cultura, enfim. E isso, obviamente, que enriquece a gente, né, em vários aspectos. E aí, numa dessas viagens, numa desses contatos, eu comecei a escrever cada vez mais por inspiração. Até que um dia, em julho de 2010, eu tive um estalo numa quinta-feira que eu tinha um material muito legal, uma ideia muito legal que estava surgindo e que eu ia começar a escrever. Na época, eu pedi para o pai do meu filho levar ele para passear na casa da avó, há um tempo, né? E, de repente, eu organizei o meu material e comecei a escrever o 4.000 Anos na Terra. Então, em 3 dias, esse livro foi totalmente escrito e trabalhado, né? E eu fiquei muito surpresa, porque era um tema totalmente distinto do que eu estava habituada a escrever, a trabalhar, mesmo por inspiração. E levei um bom tempo também para entender toda a história, porque ela é uma trama muito bem elaborada, né? E era bem diferente. Mas foi um livro que foi um divisor de águas na minha vida também. Pelo aprendizado, pela informação que ele traz, pela experiência que a Sara teve, né, no tempo que ela viveu entre a gente. Então, ao mesmo tempo que era uma ficção bem atrevida, né, da época do que eu estava vivenciando, ao mesmo tempo ele era muito rico de informação. E aí você que me incentivou muito na época, né, para publicar, para permitir que outras pessoas também tivessem acesso a essa informação. E aí eu comecei a distribuir muito timidamente, através de alguns amigos que pudessem ler e dar sua opinião, e eu comecei a perceber o efeito positivo que essa obra, que o conteúdo da obra causava nas pessoas, né? Aí, com a chegada das plataformas de publicação online, isso facilitou bastante, tanto o processo da publicação, como a possibilidade das pessoas também adquirirem, né? E assim foi que foi todo esse processo. Na verdade, levaram 4 anos, né? De quando ele foi escrito para a publicação dele esse ano. Pois é, não foram 4.000 anos. Não foram 4.000 anos, mas foram 4 anos, né? Pois é. E você foi um grande incentivador. Mas... Pode falar. Você foi um grande incentivador, porque com todo o conhecimento que você tem, né?
você pôde me guiar, me orientar bastante nesse processo da publicação. Hoje eu estou bem satisfeita, eu fico muito feliz com o impacto que ele tem na vida das pessoas, porque o livre-arbítrio é algo que a gente fala, a gente ouve, a gente comenta, mas a gente às vezes não vivencia, né? Leva uma vida inteira aqui na Terra, se relaciona com o marido, com o filho, com o sócio, e muitas vezes você não vivencia e muitas vezes não permite que o outro vivencie o livre-arbítrio. Entendi. Eu quero só adiantar um detalhe aqui, eu vou pedir para você explicar para a gente logo em seguida, que é o seguinte: esse livro, meus amigos e ouvintes da Rádio da Terra, ele foi escrito pela Andréia da seguinte forma: quando ela me contava os causos, eu ficava fascinado. Ela simplesmente vê as realidades paralelas, pessoas chegando, conversando com ela, e ao mesmo tempo abre como se fosse uma janela, e ela vê ao mesmo tempo a nossa dimensão e a outra dimensão em que a pessoa está, e há uma interação entre as duas dimensões, acordada, consciente. Então esse livro trata dessa informação que veio do lado de lá, e eu até fiz uma proposta da Andréia, e se vocês acharem interessante, depois aqui também nós vamos estudar um pouco desse livro, porque as informações que são trazidas do outro lado, para casos, até mesmo casos normais do nosso dia a dia, tem uma referência tão grande para cada um de nós que eu tenho certeza que pode ser terapêutico e curativo. Mas eu vou deixar ela comentar um pouquinho. Andréia, dá um resumo para a gente do qual é o assunto do livro. Só uma dúvida, quando eu falo aqui para mim, sai com um pouquinho de eco. Você também escuta com esse delay? Não, é porque você deve estar com a caixa de som ligada aí, né? Você pode baixar ela o máximo possível, mas aqui não sai, fique tranquilo. Ah, para você não sai? Então não, pode falar à vontade. Tá, eu vou até baixar um pouquinho. Então tá, bom, a história da Sara, ela começa a contar a partir dos 50 anos e ela termina a história dela, o tempo dela na Terra, com 85. A Sara é uma personagem do livro, correto? Só para as pessoas entenderem. Exato, ela é quem conta a história, uma narrativa na primeira pessoa. Ela conta toda a história dela e de todas as outras 20 pessoas que interagem com ela, tanto nessa encarnação, nessa vida, nessa expressão, como todas as outras que ela vai se relacionando e vai contando, porque na verdade ela está já há 4.000 anos na Terra. E essa é a última. E quando ela sai, foi no dia 10 de julho, que foi o desenlace, foi exatamente quando eu escrevi tudo, né? Então ela explica, ela conta, primeiro dentro da expressão dela, até onde ela tinha consciência, e como que houve a expansão de consciência dela ainda na vida de Sara, e como que ela foi se desenvolvendo nesse tempo. Então ela tinha uma mentora, que era a Celeste, e ela convivia com esses talentos naturais dela desde pequena. Então, pouco a pouco, ela foi entendendo o que era sonho, o que era imaginação, o que era criatividade, o que era inspiração. E ela vai tendo acesso a essas outras dimensões paralelas conscientemente. E ela vai relatando isso, como que é o impacto disso na vida dela, com os filhos, no trabalho. Aí depois ela vai compreender qual é a relação dela, quem são essas pessoas, qual é o significado dessas pessoas, não só na vida dela, mas no compromisso que eles tinham com a Terra, porque ela vem com o compromisso de desenvolvimento do planeta. Então ela chega a 4.000 anos, ela vai vivenciando todo esse desenvolvimento que nós tivemos, né? Todas as civilizações que vão entrando, e basicamente a mensagem dela é o poder do livre-arbítrio, ou seja, quando você vivencia o livre-arbítrio, você não só evolui, mas como permite que outras pessoas façam suas próprias escolhas. E ela conta momentos e histórias da vida dela, quando ela interfere no livre-arbítrio do outro, como ela puxava para a vida dela a vida do outro e todo o impacto da vida do outro na vida dela. Então ela ia mais devagar, ela ia com mais dificuldade, né? Quando nós estamos presos no excesso de preconceito, no excesso de personalidade, você também impede tanto o exercício do livre-arbítrio em você, que é o direito de escolhas, como você acaba impedindo
também em outras pessoas. E qual é o desdobramento de tudo isso, né? É exponencial. Então é muito interessante como ela relata. E ela conversa, ela faz um bate-papo, porque ela senta do meu lado e ela vai contando. Eu estava em tal lugar, eu fazia isso, e aí ela ia permitindo que eu visualizasse as cenas uma a uma, como se eu estivesse realmente assistindo um filme, né? Então foi algo muito interessante essa experiência. Então só para deixar, perdão, então só para deixar claro esse tópico, porque as pessoas ainda não conhecem, não leram. Então a Sara é uma pessoa que senta com você do seu lado, porém ela está num outro plano, mas acordada, você a vendo, e ela conta sobre todos os processos da vida dela, passado, presente e futuro, é isso? Exato, ela conta e ela vai colocando as datas, né, para a gente ter uma ideia, como ela faz 50 anos, 55, 60, qual é a relação das pessoas. Por exemplo, ela encontra uma menina, que é a Ana Clara. Essa menina, ela até começa um relacionamento com ela, já está com mais de 50 anos, a menina tem 7 anos. Ela vai participar da ONG, onde ela tem. Na verdade, essa menina foi uma salvadora. Ela fez um salvamento dela há mais ou menos uns 2.000 anos atrás. Então, a menina reconhece, né? Então, é muito... Hoje, ela vem preparar esse espírito, né, essa entidade, para fazer um trabalho de fraternidade na Terra. Então, no final de tudo, você acaba entendendo que, através do livre-arbítrio, você consegue vivenciar toda a instalação, todos os valores que a gente vem trabalhando aqui na Terra. A fraternidade, a solidariedade, a compreensão. Mas ela conta isso num bate-papo e contando assim, eu fui ali, eu fui aqui, na vida rotineira dela. Então é muito fácil de entender, né? Pelo menos é o que eu tenho recebido de informação das pessoas. Uma parte que eu achei bastante interessante é a forma dos nomes que ela lida e passa para as pessoas, né? Tipo os conectores, os antenas. Conta um pouquinho disso pra gente. Isso, ela explica, é uma denominação, né, que ela criou, que, pelo que eu compreendi, do sistema que ela vem, eles já utilizam essas denominações para designar as tarefas. Então, essas pessoas, elas já, vamos dizer, encarnam com esses talentos e com essas habilidades, e através desses talentos e habilidades, eles conseguem se manter cada vez mais próximos da execução da sua missão, para não distanciar da missão, não se perder da missão. E isso está intimamente ligado, pelo que ela explica, ao nível de consciência da pessoa. Tanto que ela pode passar desafios que às vezes podem tentar desviá-la, fazer com que ela ou se deprima ou se atrase, mas quando ela tem esses talentos bem instalados, ela não se afasta da missão. É como se ela sempre tivesse uma voz interior que falasse com ela. E, na verdade, é a voz da alma dela, né? Então, ela tem umas denominações como conectores, construtores, que são aqueles que têm a missão de conectar pessoas, de conectar caminhos, por exemplo. Os construtores não é só construir de edificação, também. Eles estão realmente ligados na parte da construção material mesmo da Terra, e vêm com essa habilidade. Mas também tem os construtores de famílias. Pode observar que existem famílias que podem passar vários problemas, elas não se fragmentam, elas são estruturadas e elas às vezes conseguem fazer 1, 2, 3, 4 gerações estruturadas, né, com todos os seus desafios de relacionamento humano. Então, são construtores que vêm, e muitas dessas famílias, muitas vezes, marcam gerações, marcam nichos de mercado, precisamente por essa estruturação, né? Elas têm uma função, não só social e profissional, mas uma função energética mesmo, de vibração dentro da Terra. Os antenas, não tem gente que às vezes fala assim, puxa, acho que eu não sirvo para nada, porque eu não vejo, não sinto, não cheiro, não faço nada, não escrevo, mas ele tem uma função de recepção e de emissão de energia tão forte que às vezes só dele existir conseguem encarnar e sobreviver milhares de pessoas por causa do antena.
né, daqueles que se dedicam, que vêm com essa habilidade de ser antena. Né? Então é bem interessante a forma como ela coloca, parece que a vida fica prática, né, se você olhar desde o ponto de vista dela, da explicação, das denominações que ela faz. E aí, conforme ela vai denominando, você vai compreendendo a missão de cada um grupo, né? E porque, às vezes, como eles são tão determinados nas suas missões. Uma vez você comentou que você ficou um pouco assustada, que dependendo do dia ou da conexão, você já não sabia muito onde era uma estrada, né? Você confundia a estrada de lá com a estrada daqui. Várias vezes isso aconteceu, até antes de eu escrever o livro. E eu tinha que parar o carro e eu falava assim, gente, será que eu tô ficando louco, esquizofrênico, sei lá, o que aconteceu comigo, misturei alguma coisa, tomei alguma coisa errada. E eu nunca fui de beber, nunca fui de nada, né? Nem fumo, nem nada. Então eu ficava pensando, da onde? Eu tô passando mal, me intoxiquei. No começo era mais ou menos por aí. Depois, com o tempo, eu comecei a observar que realmente eu estava dirigindo e na estrada isso acontecia, dentro da cidade. Eu tinha às vezes que encostar mesmo no carro, porque existia duas estradas de tecnologia totalmente diferente. Então, assim, era só me tranquilizar, eu encostar no carro e aquilo tinha um tempo, né? Era para eu compreender mesmo a experiência dela, não era tanto a minha experiência. Eu estava vivenciando experiências dela para que eu pudesse ter condições de descrever e de compreender o mundo que ela pertencia, né? Para poder imprimir isso na narrativa dela. Mas foi uma experiência. No começo a gente fica meio assustado, porque não tem todas as explicações, não vê o manual junto, né? Então a gente vai, mas vai aprendendo. Hoje eu já sei diferenciar, hoje já não incomoda, né? Já tem mais controle também. Então ficou mais fácil. E alguma vez você questionou sobre esse fato? Até mesmo, tipo, mas Sara, né, que é essa personagem que entrou em contato com você, quem é você? Isso é mesmo real? Como você sabe hoje que isso é real ou, de repente, uma fantasia? Eu questionei durante os 4 anos, antes de eu publicar, né? Eu acho que, assim, na verdade, assim, a gente não tem como afirmar, né, não tem provas científicas de que isso é real ou não. Eu posso dizer da minha experiência, porque eu visualizei, vivenciei, consegui perceber e sentir todas as emoções que ela sentiu em cada uma dessas cenas, porque ela me transportava junto com ela emocionalmente e mentalmente, né? Não fisicamente. Mas eu acho que o mais importante que eu entendi, Celso, de tudo isso, era o efeito, o conteúdo da mensagem, quanto isso poderia ser útil para as pessoas, mesmo escrito de uma forma que pareça uma ficção, que seja assim denominado, né? Que o objetivo não era tanto a prova se é real ou não é, mas sim que através da forma como foi escrito, da história como foi criada, o valor dessa mensagem para as pessoas que têm a oportunidade de ler e receber essa informação. Eu tenho, assim, depoimentos de pessoas do mais variado perfil, desde uma pessoa de 80 e tantos anos, como uma pessoa jovem, de seus 20 e poucos anos. Cada uma conseguiu extrair e entender e sentir-se impactado de formas totalmente diferentes. Eu achei isso assim, muito interessante, o alcance que tem isso, né? E é uma experiência muito pessoal, na forma como ela explica. Eu não falo tanto do conteúdo, porque como o conteúdo é uma trama, né, que vai um capítulo entrelaçado no outro, e no final, que é a parte mais importante, que é a grande revelação de quem ela é, eu acho que tem que ser uma jornada pessoal de quem realmente lê, porque cada um vai ter seu entendimento, né? Para você mesmo eu não te contei até o final, né? O que era, né? Não contou nada, só um pedacinho. Porque é orientação, né? No sentido assim, não tanto por questões comerciais, porque o valor do livro é ínfimo, né? Menos que um hambúrguer. Mas é pela experiência pessoal mesmo, de cada um.
para ter a compreensão de cada processo, como que ela chegou até o final. E outra coisa que eu acho muito importante falar, que para mim foi muito, para mim, né, estou falando a nível pessoal, além dessa compreensão da importância do livre-arbítrio, que impactou até a relação minha com os meus filhos, a minha com todas as pessoas, porque eu comecei a observar o quanto eu realmente permitia os outros viverem o livre-arbítrio deles, né, porque eu queria defender o meu, mas eu entendi muito também sobre a lei da sintonia. Ela fala muito de como tudo acontece por afinidade. Então, às vezes o que a gente acha que é azar, o que foi uma coisa ruim que a gente está passando, né, inicialmente você às vezes não consegue avaliar, mas se você for a fundo e começar a perceber a qualidade da sua vibração, a qualidade da sua rotina, dos seus sentimentos, a somatória disso tudo conjugou e atraiu aquela situação de alguma forma. Você fala, nossa, mas como que eu não ia desejar aquela coisa negativa para mim, né, que acontecesse daquela forma? Às vezes não era exatamente daquela forma pintada, mas às vezes o nível da sua vibração, que a vibração vem através dos seus sentimentos, e os sentimentos são construídos pelos pensamentos, pode determinar exatamente aonde você está e o que você está vivenciando. E se você for impactado por uma experiência de outra pessoa, que aquilo trouxe para a sua existência, ela fala sobre isso, se você está alinhado, mesmo que você tenha um desafio enorme na sua frente, porque como você coexiste com outras pessoas, ela coloca isso, você obviamente é afetado, impactado pelas escolhas das outras pessoas também, não só pela sua, você não vive sozinho. Então quando você tem que vivenciar um desafio, resultado disso, se você estiver realmente alinhado com a sua alma, com a sua essência, com a sua centelha divina, a forma de você enfrentar esse desafio é totalmente diferente, é fortalecida, porque aí você consegue fluir a intuição, flui a criatividade, flui a compreensão, você consegue atrair pessoas que trazem respostas, que trazem dicas de como vivenciar determinadas coisas. Isso facilita muito, né, o caminho. Quando a gente cria muita resistência e não está alinhado com a alma, está projetado no outro, ou projetado na materialidade do outro e não na gente mesmo, a gente não consegue encontrar esses caminhos. Porque os desafios, você vê, até o último momento dela, ela teve um desafio, né? Andréa, passa para mim, ou melhor, para nós, né, para todos aqui que estão te ouvindo nesse momento, o link da mensagem desse livro para você. Não a mensagem do livro para todos, mas para você, o que foi importante, o que foi mais importante desse livro? Olha, para mim, o que impactou pessoalmente foi a necessidade, a importância, o valor de que eu não me projetasse mais no outro. E no outro não é só o par, o marido, a esposa, em qualquer outra pessoa que estivesse perto. O que acontece? Quando a gente passa momentos difíceis na vida da gente, a nossa tendência muitas vezes é de passar a responsabilidade para o outro, de alguma coisa, né? Ou de compartilhar o todo. E quando eu me alinhei, quando eu compreendi que eu tinha que chamar para mim a responsabilidade da minha vida em todos os aspectos, somente a partir desse alinhamento, dessa chamada de responsabilidade, é que eu realmente consegui vivenciar o livre-arbítrio. Porque eu ia poder fazer as escolhas em base à minha percepção, à minha vivência. E isso é uma jornada pessoal, né? Pode levar uma vida e pode levar 5 minutos. Tem pessoas que dá um estalo e ela, em uma semana ela se alinha e começa a vivenciar isso. E a vida dela muda totalmente. Por isso, quando você fala de prosperidade, abundância, conexão com o universo, isso é muito legal, mas se você não estiver alinhado com você mesmo, você não consegue. Você pode repetir 50 vezes aquela afirmação, que não impacta, ela não tem resultado, porque você não está alinhado. Então, para mim, o que me chamou a atenção foi isso. A partir do momento que eu entendi isso, a minha vida mudou totalmente. Houve mudanças assim radicais na minha vida, em todos os aspectos, de bem-estar, de qualidade, também de limpeza, né?
tive que fazer uma boa limpeza, porque era um novo estado de consciência. Para mim foi isso que mais me impactou. Respondi a tua pergunta? Sim, com certeza, com certeza. E Andréia, uma outra dica agora para quem quiser adquirir o seu livro, ler o seu livro, como fazer e como contactar você. Olha, esse livro ele está publicado em 2 lojas online. Uma é na amazon.com.br. É só colocar lá, entrar no site, você coloca 4.000 anos na Terra, buscar, ele vai automaticamente cair na página do livro. É na versão e-book. Se eu não me engano, é R$14 ou 14 e poucos reais, R$14,50, uma coisa assim. Quem gosta do livro físico, impresso, ou paperbook, como é chamado ultimamente, ele vai estar em outra loja, que é na loja Clube de Autores, Clube dos Autores. Eu posso depois colocar o link aqui no chat para você. Acabei de colocar. Ah, você colocou? Beleza, então, obrigada. Então, no Clube de Autores, ele é impresso, aí você adquire através também, você faz sua inscrição ali na página, né? Faz a compra online, e em 5 dias úteis eles entregam no seu domicílio em qualquer lugar do Brasil. E se as então pessoas... Pode falar. Você tem as 2 opções, e-book e impresso. Se as pessoas tiverem vontade de conversar com você, como que elas te encontram? Pode entrar em contato comigo diretamente no meu e-mail, Andréa Santinho, Andréa sem acento, sem i, Santinho, tudo junto, @hotmail.com. E pode mandar e-mail com o maior prazer. Meu Skype também está à disposição, também muito fácil de guardar, é andrea.santinho. Santinho é meu sobrenome em português. E eu sou à disposição também no site, tanto da Amazon como do Clube de Autores, você também tem um link aí para entrar em contato comigo diretamente. E eu estou à disposição, se você um dia quiser fazer um outro tipo de trabalho, conversar um pouco mais. Eu tenho alguns grupos, por exemplo, aqui em São José, que já leram livros semelhantes, e de vez em quando a gente se reúne e faz uma dinâmica sobre o livro. Também acho que é legal, é válido, e eu estou à disposição. No que eu puder ajudar, vai ser um imenso, imenso prazer. André, o que eu tenho a intenção de fazer, até comentei aqui um pouquinho antes de você entrar, é o seguinte: teve uma pergunta aqui no chat hoje sobre reencarnação, se eu acredito em reencarnação ou não. E o seu livro, ele fala sobre essa possibilidade de reencarnação, mas de uma forma diferente, né, do usual, de uma forma muito natural, que é uma forma que eu acredito. E também menciona o começo, meio e fim de algumas ações, né? Então, qual a minha proposta? Eu gostaria muito que você viesse pelo menos mais 1 ou 2 programas com um modelo dessas histórias que ocorreram no livro, para a gente entender o porquê que algumas vezes algumas coisas acontecem na nossa vida que a gente não entende. E no seu livro traz a possibilidade da gente entender umas coisas muito cabulosas, né, no linguajar popular. Então eu gostaria muito, se possível, que você separasse para nós alguns aprendizados, até aquele mesmo da briga dela com a filha dela, o porquê que ela teve aquelas opções, aí ela entendeu o que aconteceu numa vida anterior, né? Então, se você trouxesse esses exemplos que são impactantes, eu tenho certeza que vai explicar muita coisa para os ouvintes, ou pelo menos para alguns ouvintes que também têm dúvidas sobre coisas que acontecem na nossa vida, que o seu livro descreve de uma forma muito interessante. Sabe, Celso, isso que você falou, principalmente o capítulo da Fernanda, eu me lembro que quando eu estava ainda transcrevendo, eu perguntava, né, mas e isso? Mas é aquilo? E ela fazia um sinal para mim para eu esperar, porque isso e aquilo já estava vindo, né, na própria história. E quando ela terminou, eu não esperava o final daquela história. Eu jamais esperei, foi para mim totalmente inesperado. E é um dos capítulos, no meu ponto de vista, mais fortes do livro, é o capítulo da Fernanda, porque requer algo que nós ainda estamos trabalhando muito ainda aqui na Terra, né? Que é a compreensão do outro como ele é,
e não como a gente quer que ele seja. E você conseguir viver isso e praticar isso na hora do desafio requer realmente uma presença divina dentro de si mesmo muito bem instalada para você poder executar isso. Porque na hora do desafio, muitas vezes, você só enxerga o ego, né? Só enxerga você mesmo, seus próprios interesses. E eu acho que foi uma das provas que ela tirou nota 10. No começo ela derrapou um pouco, porque ela não aceitava, mas depois ela realmente entrou em contato com a luz interior dela e ela conseguiu passar essa prova com a filha. E eu acho que isso daí pode realmente iluminar a vida de muitas pessoas que têm desafios dentro de casa, às vezes não tem nem lá fora, né? Tem um desafio dentro de casa. Maravilha, André. Então nós vamos estudar alguns trechos da sua obra. Até a Benê comentou aqui, muito legal a ideia de um estudo da obra pela rádio, né? Seria interessante, obviamente, que as pessoas também pudessem ler para entender a totalidade. Então eu peço para que você traga, querida, os trechos, né, esses trechos em especial, que vão certamente ilustrar fatores que as pessoas têm como peso, mas que pode reverter isso na luz da sabedoria que a Sara, né, que é a personagem principal do livro, mostrou para você e que tenho certeza que é para mostrar para muito mais gente. Topa? Fechado, combinado. Celso, eu quero agradecer, porque é uma oportunidade única, né, que você criou e está concedendo para mim, para toda a equipe que trabalhou no livro, tanto para a equipe daqui como para a equipe de lá, né, que eu tenho certeza que está acompanhando, e eu agradeço mesmo, do fundo do coração. Muito obrigada. E a todos que vieram, que participaram hoje, pelo seu tempo, pela sua atenção, muito obrigada. Que assim seja, querida. Então fica lançado aqui. Vamos combinar o próximo retorno para a gente estudar alguns trechos do livro. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo programa.